Ei, gente, nós vamos falar sobre o passo a passo e a instalação de ladrilhos hidráulicos. Nosso grupo é composto pelo Bernardo, pela Fernanda, por mim, Marina e pela Yasmin. Começando pela definição dos ladrilhos hidráulicos, são placas de concreto com alta resistência ao desgaste, então são muito bons para acabamento de paredes, pisos internos e externos, já que contém uma superfície com textura lisa ou até em relevo, colorido ou não, pode ser de formato quadrado, retangular ou de alguma outra forma geométrica. Sua principal característica é a alta resistência às zonas de tráfego intenso, e isso aliado às características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, o torna mais indicados para calçadas, passeios públicos, praças, garagens, estacionamentos, rampas para automóveis, ambientes internos, bordas de piscina, dentre vários outros, oferecendo então segurança para as pessoas mesmo quando o ambiente está molhado. Então, suas características são a facilidade de execução e manutenção, o conforto de rolamento, conforto térmico, rápida liberação de tráfego, durabilidade e diversidade de cores e texturas. Para atender às exigências técnicas, o nosso setor conta com as seguintes normas brasileiras: NBR 9457, NBR 9458 e NBR 9459, como pode ser observado na tela. Olá, eu vou falar sobre as alternativas existentes de ladrilho hidráulico, né? Esse revestimento que recebe o nome pelo fato de ser feito apenas molhado, sem processo de queima, tendo uma durabilidade estimada aí de 100 anos. As peças, né, elas são produzidas em sua maioria nos formatos quadrado e hexagonal e dimensões de 20 por 20 centímetros, em diversas combinações de cores, né, devido à sua técnica de produção artesanal, que permite personalizar, como alguns ladrilhos de calçadas padronizadas de estados, né, como por exemplo São Paulo. Outro padrão muito utilizado é o ladrilho podotátil, que serve de sinalização e auxilia as pessoas portadoras de deficiência quando instalado em áreas de rebaixamento de calçada, travessia elevada, canteiro divisor de pistas ou obstáculos suspensos. Apresenta também características antiderrapantes, que proporcionam, né, aos pedestres segurança, e sugere-se aqui um vídeo bem interessante sobre a fabricação que mostra especificações de tempo, moldes, etc., né, para quem tiver interesse. Embora dentre as alternativas sejam utilizadas principalmente cozinhas, banheiros, os ladrilhos podem ser instalados em qualquer ambiente, seja com piso ou azulejo, e a escolha, né, ela se dá por ambiente, por exemplo, cozinha, podendo destacar um espaço ou ainda cobrir toda a área da parede ou piso, para a lavanderia, facilitando a limpeza, sendo um cômodo como uma extensão da própria cozinha. Para o banheiro, né, eles comumente são usados para demarcar uma área também, como box. Vale dizer que, além de decorar, esse tipo de peça oferece tanta proteção para a parede quanto para os azulejos de piso comum e é muito durável e resistente. Para quartos e sala também são opções sofisticadas e trazem personalidade conforme o desejo do cliente. E por fim, né, para as varandas, oferece um visual também gourmet e descontraído e pode ser conferido às áreas externas. Além, né, outras alternativas com estampas decorativas podem ser os pisos porcelanatos, por exemplo, né, para utilizar tanto em áreas, de novo, interna e externa. Os revestimentos decorados em patchwork, outra opção com grande variedade de modelos e mosaicos. E as pastilhas decoradas, né, que são usadas principalmente em banheiros, cozinhas e áreas de serviço, dando um ótimo acabamento. Também há os revestimentos pastilhados, que, né, fazem uma reprodução dessas pastilhas citadas anteriormente em uma única peça, podendo ter várias tonalidades também. Voltando ao aspecto de formatos e dimensões dos ladrilhos, para falarmos de preços, temos modelos, né, como esses apresentados na tabela, e pode-se observar que essas últimas duas colunas aqui, de número de peças por metro quadrado e peso, vão balizar também os valores. O fato é que comprar ladrilho hidráulico com preço metro quadrado elevado aumentará consideravelmente, né, o valor da obra. E em muitos casos, as empresas vendem esses produtos a preços bem altos, mas a qualidade provavelmente será proporcional. Logo, se adquirir, né, ladrilhos a preços muito baixos, abaixo da média de mercado, também não é uma boa opção.
pode comprometer seriamente a qualidade da obra e, em tratando, né, de componente hidráulico, não é um bom investimento mesmo. Aqui um comparativo de preços por anúncio do Google, né, mostrando uma pesquisa rápida aí, mostra essa variação do mercado. Mas sempre lembrando, né, o ideal é ir fisicamente à loja, né, de construção e atestar o produto que se está levando pelo melhor preço conforme a sua obra. Agora partindo para a preparação prévia da instalação desse serviço. Para facilitar o processo de montagem e de assentamento, o responsável pela obra deve fornecer a planta com todos os detalhes do desenho, as dimensões e a paginação. Antes de iniciar a obra, esse responsável pela execução deve conferir se a planta está adequada para as condições do local. Então, devem ser analisadas a paginação do piso ou da parede e todas as suas possíveis interferências, como bueiros, postes, entradas de veículos. E aí, com base nessa análise, vai ser planejado por onde começar a obra e como será o seu andamento. Também é necessário verificar quais equipamentos e materiais serão necessários e observar se eles estão disponíveis e em boas condições de uso. Entrando então nessa parte dos equipamentos necessários, eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção. É imprescindível que a segurança tenha que estar sempre presente no canteiro de obras. Então é necessário tomar cuidado, ter atenção e organização. Devem ser utilizados equipamentos de segurança coletiva e individual e toda a obra deve ser sinalizada. Se for uma obra realizada em calçadas, todo esse trecho deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. Agora, em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual, que é obrigatório. Então, eles são bota, capacete, luvas, protetores de ouvido, óculos e máscaras. Então, só queria deixar claro que, além de obrigatórios por leis, esses equipamentos vão garantir a segurança do operário. E o trabalhador não precisa necessariamente utilizar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Esses vão variar de acordo com o serviço que está sendo realizado. Verifique sempre com o responsável pela segurança da obra quais são os equipamentos necessários para cada tipo de serviço. Boa tarde. Falando agora sobre os equipamentos necessários para a execução do ladrilho hidráulico, a gente divide em 3 categorias: os básicos, os que são usados para contrapiso e para argamassa, né? E, por fim, para o assentamento. Os equipamentos básicos para a execução desse serviço são a trena, o carrinho de mão, o nível de água, lápis, pás inchadas, vassouras e serra de disco, caso precise recortar alguma peça. Para o contrapiso e para a argamassa, precisamos de uma trincha, desempenadeira de madeira e de aço, caixa para mistura de argamassa, desempenadeira, colher de pedreiro e régua de alumínio. Para assentamento do ladrilho, a gente precisa de uma rede de borracha, né, para não quebrar o ladrilho, né, e assentar da melhor maneira possível, fio de nylon para fazer as guias, né, e uma trincha também. Agora falando um pouco sobre o controle de qualidade da execução desse serviço, esse controle se inicia no recebimento do material. Ao receber o material, você deve garantir que o material entregue está conforme solicitado, em perfeitas condições de uso e seguindo as normas. Outro ponto importante é o contrapiso. Para o local onde não há tráfego de pessoas ou haja um tráfego leve, né, de pessoas, a espessura do contrapiso deve estar entre 3 e 5 centímetros. Já para o tráfego de carros leves, né, que é um tráfego um pouco mais pesado, a espessura deve estar entre 7 e 10 centímetros. Além disso, deve-se esperar o tempo de cura antes de começar a aplicar a argamassa e, posteriormente, o ladrilho. Na argamassa, tem 2 tipos de argamassa a ser utilizados. O primeiro é a argamassa tradicional. O traço utilizado deve ser uma parte do cimento e 6 de areia média. E é necessário garantir o nivelamento perfeito da base antes de aplicar a argamassa, cuja espessura deve ser de 2 a 3 centímetros. Para melhor aderência do ladrilho, é preciso salgar a argamassa com cimento na proporção de 2 kg por metro quadrado. E também é necessário molhar o ladrilho antes de aplicá-lo na superfície, para melhor aderência. Outro tipo de argamassa é a industrializada. Nesse tipo de argamassa também deve-se garantir o nivelamento perfeito.
A espessura recomendada é de 6 milímetros e após a aplicação deve ser raspado com uma desempenadeira metálica dentada para retirar o excesso. E ao contrário da argamassa tradicional, não é necessário molhar o ladrilho, porque a própria argamassa já possui redentores de água que evitam que o ladrilho roube a água dela. O espaçamento deve estar entre 1 e 2 milímetros entre cada peça, né, de ladrilho hidráulico. E por fim, após realizar o rejunte, né, deve ser limpo o que ficou remanescente acima do ladrilho, né, para que não seque. Com relação às melhores práticas que a gente pode assumir na utilização dos ladrilhos hidráulicos, especificamente na aplicação, é essencial que a gente escolha um tom adequado de argamassa, porque caso a peça seja muito clara e a gente utilize uma argamassa muito escura, ela pode acabar manchando a peça, que algumas delas são muito delicadas. É importante também a gente utilizar argamassa em sentidos opostos, tanto no caso o sentido oposto que vai ser aplicado na peça com a desempenadeira dentada oposto ao que foi aplicado no piso, para que a gente consiga uma maior aderência na argamassa. E o ladrilho hidráulico, ele aceita a junta seca. E aí, dependendo do caso, de onde ele está sendo aplicado ou da escolha do utilizador mesmo, essa junta pode ser seca de fato, né, sem nenhum rejunte, ou então pode ter cerca de 1 ou 2 milímetros, e esse rejunte vai ser aplicado entre eles, até para corrigir algumas irregularidades que possam surgir, só que o rejunte vai ser aplicado somente após a primeira camada de impermeabilização. A seguir eu vou falar da impermeabilização e acabo explicando um pouco mais sobre isso. É importante também a gente regularizar as peças no momento da aplicação. Como são peças artesanais, pode ser que elas tenham uma diferençazinha de 1 milímetro entre uma e outra, e é nesse momento que a gente vai regularizar e conferir isso. E agora, com relação à impermeabilização, a gente tem que fazer a limpeza e aguardar 48 horas após a aplicação para fazer essa limpeza. E após a limpeza, a gente tem que aguardar mais 48 horas para realizar a impermeabilização. É essencial que os ladrilhos estejam completamente secos e limpos. Caso necessário, a gente pode utilizar uma vassoura de pelo para tirar qualquer resíduo de pó ou qualquer sujeira. E aí, a gente tem 3 opções de materiais para realizar essa impermeabilização, que vai depender do acabamento que a gente quer. Se a gente quer um acabamento mais brilhoso, mais fosco ou intermediário, que aí seria a resina acrílica incolor, o poliuretano ou o verniz para cimentado, conforme o acabamento que a gente quer. A aplicação deve ser feita com um rolo de lã curto e a gente vai aplicar 2 demãos espaçadas em 8 horas entre elas. E aí o rejunte vai ser aplicado após a primeira demão da impermeabilização. E depois da finalização dessa impermeabilização, a gente pode estar aplicando também um tipo de cera para melhorar a impermeabilização do nosso sistema. Com relação às patologias que podem surgir no ladrilho hidráulico, caso ele não seja bem tratado, devido à alta porosidade que a gente tem nas peças, pode infiltrar a água e isso pode acabar manchando. E as manchas, como eu já citei um pouco sobre a argamassa, também podem surgir no assentamento. Como as peças são artesanais e algumas podem ser um pouco mais delicadas, podem surgir trincas. Então, às vezes, no assentamento, dependendo do tipo de peça que a gente está utilizando, no lugar do martelo de borracha, às vezes pode ser melhor utilizar um cabo de madeira com um pano, que isso vai prevenir essas trincas que podem surgir. As irregularidades, né, que a gente tem entre as peças, que caso não sejam corrigidas na aplicação, isso pode gerar problemas estéticos, né, futuramente. E por fim, o desgaste, ele pode ocorrer devido à grande utilização, né? Normalmente, como são peças mais resistentes, esse desgaste vai aparecer depois de muito tempo só. E aí, dependendo do tipo de peça que for, a gente pode acabar perdendo também os desenhos que a gente vai ter nelas.